Tenho certeza que alguma vez na vida você já tomou a decisão de mudar. Seja com uma nova estratégia de estudos, uma nova ideia de trabalho ou começando na academia. Independente do que escolheu, tenho certeza que quando foi contar para os seus amigos sobre sua mudança, foi alvo de tantas zombarias que se frustrou antes mesmo de ter tentado. Ou por outro lado, pode ter tentado contar para sua família e recebeu tantos elogios que se contentou com eles e deixou de lado seus planos. Em outros casos, pode ter feito uma série de tentativas infrutíferas para convencer seus amigos a tentarem adotar um estilo de vida mais saudável. É provável que para todas essas diferentes tentativas, o resultado tenha sido um só: o fracasso. E hoje eu quero tentar te ajudar a entender o porquê disso, e vou te fornecer algumas possíveis causas e alguns motivos pelos quais você não deve falar sobre o que faz para o seu desenvolvimento. Mas primeiro, eu vou começar relatando a minha própria experiência no assunto. Mais ou menos uns 2 anos atrás, eu costumava passar boas horas do meu dia no Discord, conversando sobre assuntos toscos e que não levavam a lugar nenhum. Era coisas do tipo de perder umas 4 horas discutindo se o Manchester City era grande ou não, ou se Skyrim era o maior jogo de todos os tempos. Chegou um momento que eu finalmente tive a genial conclusão que eu poderia usar aquele tempo para coisas muito mais úteis ou até mesmo hobbies mais divertidos que me trariam resultados melhores. O problema é que eu gostava muito desses amigos com quem passava esses momentos para simplesmente deixá-los de lado sem explicação nenhuma. Então, decidi conversar com eles sobre adotarmos alguns hábitos mais saudáveis e mudarmos um pouco nosso estilo de vida. A conversa até fluiu bem, mas era nítido que eles não tinham muito interesse do assunto e não tinham realmente a intenção de mudar. Pouco tempo depois, eles já tinham se esquecido completamente do assunto e seguiram as suas vidas normalmente. Portanto, coube a minha escolha de fazer o mesmo que eles ou tomar um caminho diferente. E eu vou acabar essa história no final do vídeo. Então, você vai ter que ficar aí até o final para saber. Mas o que importa mesmo é que recentemente eu lembrei disso e comecei a me perguntar se todo mundo que adota um estilo de vida parecido com o meu passa ou já passou por alguma coisa parecida. E pesquisando, eu encontrei diversos motivos do porquê você não deveria falar sobre as atitudes que toma para se desenvolver. E agora, para de fato começar o nosso vídeo, eu vou citar algumas delas para vocês. Começando com a confusão mental. Quando você conversa muito abertamente sobre sonhos, metas e planos, o seu cérebro inconscientemente acaba confundindo a conquista que resultaria do sucesso das suas metas com o simples ato de falar e discutir sobre elas. Isso acarreta em uma liberação equivocada de impulsos nervosos que geram uma falsa alegria e sensação de falsa conquista. Você já deve ter tido aquela conversa de horas sobre seus sonhos, planos e se sentiu muito bem após ela. Isso provavelmente é resultado dessa confusão mental. O seu cérebro é péssimo em diferenciar realidade de imaginação. Para ser sincero, ele mal consegue fazer isso. Então, enganá-lo é muito fácil. E quando ele libera esse hormônio de recompensa, você acaba perdendo a motivação para de fato colocar em prática os sonhos e planos dos quais estava falando. Observe que eu não estou falando para parar de ter esse tipo de conversa. Elas são muito legais e muito importantes até certo ponto. Apenas se controle para não viver unicamente no mundo das ideias como um sonhador e deixar de aproveitar o mundo real. Não morra com sonhos. Morra com conquistas e memórias. Os incômodos e a inveja são reações bem comuns quando você sai por aí tagarelando sobre seus novos hábitos, ou sobre o quanto você é produtivo. Isso pode fazer você parecer alguém insuportável de conversar. Por favor, não vira aquela pessoa que se acha melhor que todo mundo só porque tem uma rotina minimamente saudável. É impossível conversar com alguém assim por mais de 10 minutos. Nos primeiros 30 segundos de conversa, aquela arrogância já é tão insuportável que você só quer sair de perto o mais rápido possível. Ai, Magote, mas eu não falo sobre isso o tempo todo. Eu não sou minimamente produtivo, eu faço muitas coisas. Certo. Mesmo que você não fale sobre isso o tempo todo e você realmente, hipoteticamente, seja mesmo muito produtivo, muito acima do normal, é uma péssima ideia sair por aí falando sobre isso. Você só vai conseguir com isso despertar inveja e antipatia nas pessoas à sua volta. E isso pode acabar te atrapalhando muito em alguma medida, mesmo que você ache que não. Não me leve a mal. Você inevitavelmente vai despertar inveja caso se torne bem-sucedido. Mas tente evitar isso pelo máximo de tempo que puder. Deixe para que eles sintam inveja quando você estiver tão bem que seja impossível te atingir de alguma forma. Por enquanto, trabalha na sua e faça o possível para se tornar melhor a cada dia. Não precisa contar para ninguém sobre isso.
Epiteto, um dos grandes filósofos estoicos, uma vez disse: "Não explique a sua filosofia, a incorpore." Essa citação reflete muito bem o que eu estou tentando passar para vocês. Na grande maioria dos casos, discutir e tentar provar por A mais B que você está no caminho certo e está fazendo tudo ao seu alcance é pura e simples perda de tempo. Acontece que muitas vezes as pessoas não querem ser convencidas, e usando apenas palavras, isso se torna ainda pior. Quando esse é o caso, é impossível fazer que alguém mude de opinião. Existe uma expressão inglesa que diz que "A man convinced against his will is of the same opinion still." Traduzindo, significa que um homem convencido contra sua vontade continua com as mesmas opiniões e convicções de antes. Ele apenas aceitou a sua fala para você parar de encher o saco dele. Portanto, antes de tentar convencer os seus amigos a seguirem o mesmo estilo de vida que você, considere implementá-lo em si mesmo, para que seus resultados chamem a atenção e motivem aqueles ao seu redor, sem que você tenha que dizer nada. Seja você mesmo uma fonte de inspiração. Não dependa de palavras ou de convencer as pessoas com argumentos. Seja você mesmo a prova viva de seus resultados. A beleza de uma conquista é muito maior quando ela parece natural. As pessoas adoram fantasiar e criar heróis ou sobre-humanos, em quem buscam inspirações. Mas a verdade é que não existe sucesso sem muito trabalho e esforço. Sabendo disso, é vantajoso que você nunca revele seus truques, seu esforço, nem sua jornada. Faça com que tudo pareça ter sido fácil, como se você fosse o escolhido para o sucesso. A imaginação das pessoas cuidará do resto, e você terá uma aura sobre-humana. Por outro lado, quando você revela todo o processo que passou, isso desperta dúvidas nas pessoas, e faz com que você perca sua aura e volte a ser apenas um humano normal. E as pessoas nunca são inspiradas ou motivadas por seres humanos normais. A imaginação delas quer. Elas querem heróis, seres sobre-humanos, divindades. Como se você tivesse sido simplesmente escolhido para o sucesso, como se estivesse destinado a isso, e não como se fosse simples e puro fruto do esforço, como sempre é. Entenda o que o público quer e entregue a ele da melhor forma possível. Existe uma frase famosa entre os poetas que diz que um verso de um poema nos tomará 1 hora, mas se não parecer a ideia de um momento, o nosso coser e descoser terá sido inútil. Bem, tudo isso que eu falei aqui é abordado em 48 Leis do Poder, se não me engano na Lei 30 ou 40, de forma muito mais aprofundada do que eu jamais poderia sonhar em fazer aqui. Eu recomendo para todo mundo a leitura. Eu sei que pode ter gente que não gosta da ideia, mas vai por mim. Você precisa saber disso. Nem que você não use, mas você precisa saber. Motivação intrínseca e extrínseca. Bem, agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais científica e mais teórica, talvez um pouco mais conceitual. Então, vou pedir para todo mundo prestar atenção. Sai do TikTok, larga o celular e presta atenção aqui, vai? Bom, existem 2 tipos de concentração. A motivação extrínseca, que vem de fora e é obtida de forma externa. Uma pessoa que estuda por motivação extrínseca, estuda para não reprovar em uma prova, por exemplo. Por outro lado, a motivação intrínseca é aquela que vem de dentro, e não necessariamente tem algum interesse externo. Nesse caso, seguindo o mesmo exemplo, a pessoa estudaria simplesmente porque ama o conhecimento, e aprender coisas novas faz com que se sinta bem. Acontece que nos últimos anos, alguns estudos mostraram que a motivação intrínseca é muito mais poderosa. Segundo os mesmos estudos, pessoas movidas somente pela motivação extrínseca tendem a desistir rapidamente. São raros os casos em que terminam seus projetos. Nesse momento, você, chatão, deve estar se perguntando: "Ai, mas o que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal?" E eu te explico. Acontece que quando você fala sobre seus projetos pessoais, algo que poderia e deveria ser agradável passa a ser visto por outras pessoas, e elas irão questionar sobre o projeto, te colocando sob pressão. O que deveria ser feito por você passa a ter como motivação não desapontar as pessoas. Dessa forma, você troca a motivação intrínseca por extrínseca. Então, quando for começar um projeto, adquirir um novo hábito, escolha algo que goste de fazer e que tenha um impacto positivo sobre você. E principalmente, evite contar sobre isso para as outras pessoas. Dessa forma, você obterá motivação intrínseca e tem muito mais chances de se manter pertinente no seu novo hábito ou projeto. Todos esses motivos podem ser resumidos em uma consequência: você falha naquilo que se propôs a fazer. E nesse momento, você me questiona: tá bom, então o que eu devo fazer? Deveria deixar os meus amigos de lado?
Vou viver minha vida toda em segredo? E eu te respondo, para você se acalmar e prestar atenção no vídeo, porque eu tenho um exemplo perfeito para te mostrar. Aragorn é um personagem da saga O Senhor dos Anéis, como a maioria de vocês sabe, ou pelo menos deveria saber. Ele personifica de forma quase perfeita a relação entre o desenvolvimento pessoal e a vida social, além de ser o exemplo perfeito de masculinidade. Mas isso é assunto que eu vou deixar para outro vídeo que eu ainda vou lançar. Bom, vamos ao que importa. Desde cedo, Aragorn compreendeu que estava destinado a ser rei de Gondor e que precisava se preparar para enfrentar esse desafio quando chegasse o momento. Assim, foi treinado e aprimorado em diversas habilidades que seriam essenciais para o seu reinado. Ao atingir a idade adequada, ele deixou a sua zona de conforto e partiu sozinho em missões em terras distantes, buscando se desenvolver para estar à altura de sua própria ambição. Durante anos, Aragorn viveu disfarçado, vivendo como um simples caminhante, cumprindo seus deveres e se preparando para assumir seu papel quando fosse necessário. No momento em que Gandalf, um de seus grandes amigos, pediu sua ajuda para proteger os hobbits durante a jornada, Aragorn prontamente aceitou, deixando momentaneamente seus próprios assuntos e usando de todos os recursos que aprendera nos anos que passou se desenvolvendo para auxiliar da melhor maneira que pudesse. Dessa forma, demonstrando sua lealdade e disposição para auxiliar aqueles que ama quando necessário. Mais adiante na história, quando Frodo expressou seu desejo de seguir em frente sozinho por um caminho diferente, Aragorn não o impediu, nem tentou convencê-lo do contrário. Em vez disso, ele respeitou a decisão de Frodo, o aconselhou e continuou em sua própria jornada, preparando-se para estar disponível novamente quando seu amigo precisasse dele. Perceba como em nenhum momento ele demonstrou arrogantemente que acreditava ser melhor que os outros porque optou por uma jornada diferente da convencional. Longe disso, ele entendia como seu dever proteger e honrar aqueles que não podiam fazer por si próprios. Aragorn nunca desperdiçou seu tempo conversando, explicando ou argumentando sobre seus sonhos e ambições, sobre por que ele merecia ser rei de Gondor. Ele simplesmente sabia o que queria, entendia o que tinha que ser feito e o fez, da melhor maneira possível. Imagine agora se Aragorn, ao invés de buscar se desenvolver, tivesse tentado convencer Gandalf a ir com ele. Ou mesmo tivesse discutido com Frodo, tentando dissuadi-lo de seguir seu próprio caminho. O que teria sido? Certamente, as coisas acabariam com complicações muito maiores. Portanto, evite sair por aí falando sobre o que você faz. Apenas faça, e quando for necessário, todos perceberão os resultados. Lembre-se que os resultados falam por si. Não lute para expô-los. E por mais que seja tentador tentar persuadir seus amigos a irem com você, entenda que cada um trilha seu próprio caminho, da forma como achar melhor. Tentar arrastar alguém para a sua jornada apenas resultaria em ressentimento e frustração. Se dedique em se tornar a melhor pessoa que puder ser. Dessa forma, quando algum de seus amigos precisar de ajuda, você terá condições de ajudá-lo, assim como Aragorn ajudou Gandalf e Frodo quando precisaram. Uma verdadeira amizade não requer que vocês estejam juntos a todo momento. Deixe isso para os inseguros que precisam exibir sua amizade a todo momento para se sentirem seguros e confiantes dela. A amizade verdadeira deve ser baseada na confiança. Confiança de que, independente do caminho que estiver trilhando, se chamar por ajuda, a ajuda virá até você. Eu sei, a princípio, pode parecer um pouco solitário e até mesmo depressivo se aperfeiçoar sem contar a ninguém, sem exibir seus resultados para ninguém. Mas acredite, depois que você começa a perceber e apreciar seus próprios resultados, a sensação de orgulho e autossuficiência é mais que o suficiente para te fazer esquecer de todo o resto. Com o tempo, mesmo sem falar absolutamente nada, seus resultados se tornarão tão nítidos que as pessoas virão te elogiar e pedir dicas, e você poderá explicar e ajudá-las com muito mais eficácia. Observem que em nenhum momento do vídeo eu falei sobre pedir conselhos. É sempre sábio pedir conselhos para pessoas que você confia. Jamais negligencie isso por arrogância. Nunca confunda pedir conselhos com expor seus resultados ou planos. É totalmente diferente. Bom, eu acho que já é o suficiente por hoje. Vimos diversos motivos para não falar sobre desenvolvimento pessoal e um exemplo perfeito de como se portar nessas situações e de como devemos agir para equilibrar nossa vida social com o nosso próprio desenvolvimento. Agora é hora de voltar para a sua própria luta, porque não adianta de nada ver vídeos assim sem fazer algo que realmente te dê resultados. Vá, não perca seu tempo falando sobre isso. Apenas faça e veja acontecer. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal. Realmente me ajuda muito. Eu prometo que eu tenho muito mais conteúdo legal pra lançar. É isso por hoje. Até a próxima.